Paz do Senhor, irmãos. Muito bom mais uma vez estarmos aqui juntos para aprendermos juntos também, uns com os outros, a palavra do Senhor. Eu não consegui imprimir, então eu vou usar aqui. Bom, continuando então, hoje com o estudo da carta de Filipenses, né? Nós já estamos algumas semanas fazendo, alguns irmãos aí que me precederam falaram sobre essa carta de Paulo, uma carta da prisão, né? Também, uma das cartas que ele escreveu preso, que só por isso já é uma lição também, né? Preocupação, uma pessoa que está presa ali, com certeza com nenhum conforto, mas preocupado com a obra, né? Preocupado com os filhos espirituais que ele teve, né? Ao longo da sua jornada e ao longo da sua missão como pregador da palavra. Então é muito, muito bom poder falar sobre esse tema, né? Essa carta tão especial aí. Já ouvi algumas vezes, né, o pessoal dizendo que é a carta da alegria, né? Onde fala bastante de alegria aqui. E até vi algumas pessoas escrevendo, por exemplo, que no capítulo 1 seria alegria de viver, no 2 alegria de servir, no 3 alegria na comunhão e agora no 4 alegria na recompensa, né? Naquilo que Deus, por sua misericórdia, também nos dá, né? Então abram, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, que é onde vamos falar hoje. Eu peguei aqui sempre duas versões, né? Às vezes eu vou ler aqui também numa outra, além da que nós estamos mais acostumados, que é a Almeida Revista e Corrigida. Eu peguei também a linguagem de hoje, às vezes traz, né? É bem diferente, parafraseada, palavras mais simples, mais atuais, digamos, né? Mais modernas, mas o conteúdo é o mesmo. Então, Paulo, de certa forma, ele faz aqui no versículo 1 uma continuidade, né, do que ele já estava falando e quase que querendo dizer, olha, agora, em cima de tudo que a gente falou aqui até agora, né? E aí ele faz, né, trata com todo o carinho, a gente percebe também claro que não a falta de respeito, mas uma certa informalidade, eu diria, de Paulo escrevendo essa carta, né? Considera ali realmente aqueles irmãos de uma forma muito próxima, né? Muito querida. E muitas vezes ele trata, né, dessa forma, ele os chama aqui de queridos, de amados, né? E com certeza vindo com muito amor mesmo, muita sinceridade, né, da parte de Paulo. Não querendo agradar ou não, simplesmente falando por falar, mas coisas com conteúdo, seguramente, né? Então, o versículo 1 diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. E aí, amados, né? Fecha aí o versículo, novamente, com uma palavra bastante carinhosa. Bom, Paulo tinha realmente esse carinho por eles, né? Durante a carta já demonstrou algumas vezes isso, e agora nesse último capítulo que ele vai inclusive agradecer também depois, nós vamos ver aqui na sequência, nós vamos ficar um pouco mais focados na primeira parte, até ali mais ou menos o versículo 10, né? 10, 9, e aí depois a gente vai passar para outra parte, que é a parte de agradecimento, mas tem também com certeza muitas coisas para nós ali aprendermos, né? Interessante ele dizer
que os irmãos ali de Filipos são alegria dele, né? Minha alegria e coroa. E essa coroa, na palavra que ele usou, aí no grego, provavelmente fazia referência à coroa que os atletas recebem, aquele, como é que se chama? Louro. Então, Paulo está se referindo a isso, fazendo uma analogia com essa questão, né, do atleta, quando é condecorado, ganha, né, algo, uma competição. Claro que Paulo aqui usa isso como uma metáfora, né, não, mas é esse o sentimento. Paulo se alegra porque ele sabe que no céu ele vai se alegrar por ter feito essa obra, por ter chegado até eles ali. Né? Pelo que eu pude ver aí em algumas coisas que li, praticamente foi o primeiro lugar da Europa, né? Onde ele ingressou. Então foi ali que começou praticamente o ministério né, de Deus, o evangelho na Europa. Então ele se sente muito feliz, até por causa do testemunho deles também. Né? Então ele diz que ele tem uma alegria e para ele uma coroa, ou seja, um prêmio, vê-los salvos, né? Uma alegria saber que eles aceitaram a palavra do Senhor e estão tendo uma vida dedicada realmente ao Senhor. Inclusive, nós vamos ver que o agradecimento dele também é pelo sustento que eles mandam. Mas é claro que, além do sustento, vem também o carinho, né? Porque uma ajuda, um sustento que vem daquela igreja de uma forma realmente calorosa e amorosa. Não somente, manda o dinheiro lá e... Né, então, estamos fazendo, mas existe acho que isso é importante nós entendermos aqui. Existe um sentimento envolvido, existe realmente um respeito das duas partes, né? Dos filhos de Paulo, filhos espirituais, e também com relação a ele para com eles, né? Deles com Paulo e de Paulo com eles. Ele tem muita alegria, a ponto de dizer que eles são o prêmio para ele, né? Ou seja, olha, é muito bom poder saber que eu tive participação aí, falei do evangelho para vocês e vocês estão fazendo isso de forma contínua até agora. E aí tem um outro ponto que para nós também é muito importante, que é essa orientação, né, de Paulo. E ele diz: estai firmes, né? Estais assim, firmes no Senhor, firmes na rocha, né? Firmes em Jesus, firme no que Jesus ensinou, firme nos propósitos que vocês têm com o Senhor, baseado naquilo que aprenderam dele também, de Paulo, e que Paulo com certeza aprendeu de outros apóstolos e do próprio Jesus, né? Então, ele pede para que eles sejam firmes. Mas essa afirmação, ela não é uma afirmação, com certeza, simplesmente ali retórica, ou, né, ela com certeza tem um fundo de conhecimento ali, porque, vamos dizer, né, irmãos, nem vou falar, vamos pensar em nós agora também, até de uma forma prática. É fácil. A vida é fácil, mesmo com Jesus. Pensa aí. Não precisa dizer. Talvez alguém aqui, para mim tá fácil. Glória a Deus. Mas ali já existia perseguição. Então, firmes no Senhor, na rocha. Por quê? Porque eles enfrentavam, com certeza, perigos. Assim como nós enfrentamos hoje, talvez de tipos diferentes, mas enfrentamos. E tem, além de tudo, nós sabemos também, perigos que rodeiam e perigos que são internos da igreja e externos. Porque, infelizmente, como nós tratamos com pessoas, né, a igreja é feita de pessoas,
Parece que quanto mais pessoas, mais difícil é de você manter uma unidade, porque são muitas pessoas diferentes, que vieram de realidades diferentes, que têm pensamentos diferentes, mas que agora estão todos seguindo a mesma fé. Né? Então, tem uma série de desafios ali. E a gente vai ver que no começo, já aqui, ele já vai falar de um caso que ele tem que tratar. Né? Então, perigos internos e externos. Ele fala, durante aí as cartas e durante a própria carta de Filipenses, ele fala em falsos profetas, perseguição, como eu já disse, heresias, medos, problemas de relacionamento. Ou seja, tudo isso, de certa forma, são desafios para a igreja. Por isso que ela tem que estar firme em quem? Em Jesus. Firmes no Senhor. Para que vocês, né, com a sua casa sobre a rocha, né, com a sua vida firme no Senhor, para que você não caia, para que você não erre, para que você não seja afetado por isso. E o que não é fácil, se nós pensarmos na nossa vida hoje a gente tem esse foco, né? Tá todo mundo aí de máscara, a gente pensa muito nisso, mas não é só isso. Né? Hoje talvez até a nossa cabeça está muito voltada para essa situação, porque a gente já vem vivendo há muito tempo e é uma situação realmente muito complicada. A gente talvez não passe um dia sem falar nisso. Mas aí em volta disso também tem uma série de outras coisas que já existiam. Problemas, né? Nossos, pessoais. E a gente tem uma tendência a muitas variar também o humor, né? Porque nem todo dia a gente está do mesmo jeito, nem todo dia a gente está se sentindo tão bem, enfim, são muitos desafios. Aí quando você junta pessoas, aí é mais complicado ainda, né? E a palavra que Paulo usa aí é uma palavra que tem a ver, inclusive, no original, né, no grego, com a luta de um soldado numa batalha ante ao inimigo. Ou seja, a gente está... às vezes é até bonito, né, assim, romântico dizer isso, estamos numa batalha, né? Às vezes alguém quer inflamar e diz isso, e é verdade isso. E é uma batalha contra um inimigo que realmente nunca dorme. Né? Muitas vezes nós podemos, em algum momento, achar que não, mas a gente está enfrentando isso realmente todos juntos. Mas o mais importante é que nós temos Jesus. Né? Para conseguir vencer tudo isso, para conseguir passar por essa vida, não sem problema, mas realmente passar e ficar firme, tem que ser com Ele. Né? Tem que ser com essa ajuda maravilhosa que nós temos, que é a ajuda do Senhor. Então, nós temos que estar firmes ante o nosso inimigo, e a nossa firmeza, a nossa força está em Jesus. Ele é que pode nos dar força. E é claro que se em Jesus também pudermos uns dar força aos outros, e não o contrário, né, isso vai ser também melhor ainda. Mais fácil se estivermos unidos e realmente reunidos e em união, do que se nós estivermos muitas vezes até não nos entendendo entre nós mesmos. Né? Isso com certeza vai fazer ficar ainda mais complicado. Muito bem. Alguma outra coisa, algum outro comentário? Não sei se os irmãos querem comentar alguma coisa, senão a gente segue aqui. E aí vem, né? Paulo... eu creio que vai nesse versículo tratar uma situação que é a situação das duas mulheres, né? Evódia e Sintique, né? Vamos ler, ó. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então, Paulo, aqui nos versículos 2 e 3, ele vai tratar de um assunto ali, de um relacionamento. Duas mulheres, pelas próprias palavras dele aqui, vemos que eram mulheres que se dedicavam, né, trabalharam com ele no Evangelho,
mas que deve ter alguma coisa entre elas. E que a pessoa que foi até Paulo levou essa informação, provavelmente, não com o objetivo de fazer fofoca, né? Mas levou lá para o pastor, né? Para aquele que está lá e está preocupado e está orando, e ele toca no assunto aqui. Pede para que elas voltem a ter um relacionamento cristão, com esse sentimento de que elas são irmãs. Né? Talvez aqui, até pensando um pouco em algumas coisas que foram ditas já aqui na carta, e os irmãos devem ter passado por isso aqui, nos outros dias, eu poderia colocar da seguinte forma, né? Na igreja, muitas vezes, nós temos que realmente estar preocupados em quais são as causas de Cristo e quais são as minhas causas pessoais. E eu não posso misturar essas coisas. Né? Eu não posso, na obra de Deus, trabalhar de forma pensando no meu benefício, mas eu tenho que sempre pensar no benefício da obra de Deus. Pensar no benefício comum, o que não é simples, né? Mas com certeza é possível. Né? Muitas vezes, pessoas que se tornam importantes, ou que, digo importantes na igreja, não que um seja mais importante, mas influentes na igreja. Né? Pessoas que às vezes estão há mais tempo, ou pessoas que acabam de chegar, mas por algum motivo acham que são importantes, podem estar passando por um momento de se vangloriar, né? De tirar um pouco o foco de Jesus, de Deus, e colocar muitas vezes a importância em si mesmo. E até muitas vezes gerar partidarismo. Ah, eu gosto do pastor Sérgio, mas do pastor Paulo, mais ou menos, né? Ou vice-versa. Né? Então, pode falar, pastor. Exatamente. Capítulo 2, 3 e 4, né? Os versículos 3 e 4, se eu não me engano. No Senhor. Com a Bíblia. É isso mesmo. No Senhor, é isso, né? No Senhor. Ele fala, né? O mesmo, que sintam o mesmo no Senhor. Isso fazendo, irmão Alexandre, facilita para todos, né? Os irmãos mais antigos na fé, os irmãos mais novos, neófitos, aqueles que chegam, já encontram o manual, a instrução de trabalho, né? Fica mais fácil. Não podemos deixar essa grande verdade. Imagina, eu que agradeço. Vem um termo, um pouco da minha área também de música, né? Eu acho que vem bem a calhar aqui, que é a harmonia. Né? A harmonia. Quando a gente toca aqui na orquestra, já aconteceu casos, né? Até aconteceu um caso, inclusive a gente estava, como estamos hoje aqui no momento do ensino, estávamos gravando, naquele momento estávamos ao vivo, e eu pedi um hino aqui, e pegaram o hino, todo mundo pegou o mesmo hino, colocou. Quando começaram a tocar, eu percebi que tinha uma coisa errada. Aí parei a orquestra, aí o que aconteceu? Eu peguei esse daqui, tinham 2 arranjos diferentes. Então uns pegaram um arranjo, outros pegaram outro. Só que a hora que tocou junto, o que aconteceu? Apesar de ser o mesmo hino, não era a mesma harmonia. Não era a mesma escrita musical ali. Então deu choque. Aí, como eu não sabia mais se todo mundo tinha ou não tinha, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, troca, né? Vamos trocar outro, vamos harmonizar aqui a coisa toda. Então, acabou acontecendo isso. A gente teve que trocar o hino para pegar um hino que tivesse que combinasse, né? E aí, a analogia aqui com a música é muito feliz, porque se não estiverem afinados, né, o detalhe, são instrumentos diferentes, assim como nós, né? Nós não somos todos iguais. Aliás,
Essa para mim é uma das coisas mais maravilhosas, né? A multiforme sabedoria de Deus. Ele faz pessoas, tanto fisicamente como de comportamento, né? De tudo, diferentes, muito diferentes. Isso é uma riqueza, na verdade, assim como a gente tem na orquestra. Quanto mais instrumentos diferentes, por incrível que pareça, mais bonito vai ficar. Porque são diversos sons. São diversas vozes diferentes, só que em harmonia. Imagina. É interessante que esse mais bonito vai ficar, mas não vai ficar evidente todo o tempo. Não, é participações, né? Eu fiz uma viagem, voltei hoje no interior, é impressionante o ipê amarelo. Que Deus maravilhoso que É lindo demais. Ostracismo, e nos culpamos e achamos que Deus falhou com a gente ou a gente está falhando com Deus. Mas é bom a gente entender que o tempo para todas as coisas. no tempo certo nós vamos ajudar alguém de alguma forma assim. E imagina, eu que agradeço, pastor Sérgio. E eu me lembrei agora, não sei se é aqui que eu comentei, não me lembro agora em alguma palavra, mas uma vez eu fui assistir a orquestra, a USESP, né, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e meu professor trabalhava lá, ele colocou a gente atrás e tinha um ingresso, né, que eles tinham de cortesia, mas é lógico, esses ingressos grátis, eles são em lugares diferentes, assim, e era atrás da orquestra, na verdade. E eu tive a oportunidade de ficar bem assim na primeira cadeira do coral ali, né, que não tinha coral aquele dia, eu fiquei na primeira, bem em cima da percussão. E era interessante, o pastor Sérgio falou isso, eu lembrei. Às vezes quem olha o percussionista lá no fundo, o que ele está fazendo? Não toca nada quase, né? Mas de repente, no meio da música, ele dava aquele, né? Aquela notinha assim, ó, que fazia diferença. Mas ele tinha que esperar a hora dele. Mas ele ficava um tempão lá parado, até sentava. Daqui a pouco ele voltou, mas ele estava contando, né? Ele estava lá, a hora vai chegar a minha vez, vai chegar a minha vez. Quando chegava, ele ia lá e fazia o som que ele precisava, né? Vários instrumentos diferentes. Então, uma riqueza que também temos aqui, né, na igreja. E que bom que a gente possa usar. Então, harmonia, acho que é uma palavra importante, né? Sermos pessoas que trazem reconciliação, né? A harmonia traz reconciliação, porque nós temos que entrar, né, fazer o trabalho junto. A harmonia é isso, trabalharmos juntos como instrumentos musicais, aqui fazendo realmente essa analogia, mas que no final as coisas dão certo, não se chocam. Isso é estar em harmonia. Né? A comunhão com Deus é impossível de existir se nós não tivermos comunhão com os irmãos. Tem que ser primeiro aqui. Porque é isso que demonstra que nós estamos em comunhão com Deus. Né? Então a comunhão horizontal é que vai demonstrar também essa comunhão vertical. Né? Construir pontes ao invés de construir muros que separam. Né? Construir ligações. Porque no céu não há divisão. Não vai ter um céu para um tipo de pessoa, um céu para outro tipo. Não tem. Todos nós vamos para o mesmo lugar. Né? E essa comunhão ela tem que começar já aqui. Ela não pode ficar só para o céu. Né? Não faz sentido isso. Não faz sentido. Muito bem, seguindo. Até porque o nosso caminho é longo, né? São muitos versículos aqui. Eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui. Aí vem eu achei interessante isso, né? A gente lê várias vezes um texto e às vezes vem algumas ideias, até porque a gente acaba lendo vários, né? Quando a gente vai ter que falar aqui, a gente acaba vendo várias opiniões diferentes, vários comentários diferentes, e lendo o texto muitas vezes muito mais de uma vez. É um imperativo de Paulo aqui, agora. Ele não está falando assim, olha, se der, sejam alegres. Se possível, se vocês acharem que dá para ser, sejam alegres.
Ele fala o que aí? Tenham, é imperativo, não é, Rose? Eu usei imperativo, falei, só falta a professora agora falar que não é. Aí eu me dei mal aqui. Tenham sempre alegria. É uma ordem. E aqui é Deus falando. Foi Paulo que escreveu? Foi, mas de quem que vem a mensagem? Com certeza veio de Deus. Sejam alegres, tenham alegria. É um imperativo. É o imperativo de Deus. Mas ele já complementa, porque unidos com o Senhor, ou seja, unidos com o Senhor, vamos ter alegria. E ele não dá trégua, porque o que ele faz? De novo, tenham alegria. Né? Na nossa versão aqui mais tradicional diz, regozijai-vos, né? Que seria o sinônimo, alegrai-vos, sempre no Senhor. Outra vez eu vou dizer, regozijai-vos, alegrai-vos. Alegria como o imperativo de Deus. Uma ordem de Deus, uma ordenança de Deus. Mas aí nós temos que pensar o seguinte, então eu não vou ter mais problemas. Não, é alegria independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Alegria não é ausência de problemas. Alegria é alegria, né? E é claro que tem pessoas, eu tenho um pouco essa característica mais extrovertida, mas isso não significa estar rindo de tudo, estar brincando, não é isso. É uma alegria natural que sai de você, porque você está no Senhor, né? Até no dia que eu falei aqui no domingo, que falei não sei se todos os irmãos estavam, mas enfim, falei do eunuco, né? Que Filipe foi pregar para ele. A característica lá foi o quê? Ele ficou alegre, veio alegria para ele. Mas quem que trouxe essa alegria? Foi Filipe? Não foi, foi o Evangelho. Né? O Espírito Santo de Deus tocou a vida dele, ele entendeu o Evangelho, ele aceitou o Evangelho. Qual foi o resultado? Alegria. Alegria. Então, é uma alegria, a nossa alegria ela está em Cristo. Então, por isso que ela independe das circunstâncias, ela independe do que acontece. Ela tem que ser independente do que acontece, porque nós vamos ter problemas, né? Não tem como. Momentos mais fáceis, mais difíceis, mas a vida é feita desses momentos. Mas, com certeza, quando nós olhamos, né, e conseguimos sentir, mesmo sem ver Deus ao nosso lado, né, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, quer dizer, ele não está só com você, ele está em você. Né? E aí a gente vê o próprio exemplo de Paulo e Silas na prisão, né? Um momento. Eu gosto muito dessa passagem. Eu acho que toda vez que eu falo, eu acabo falando dela, principalmente nesses assuntos aqui. Porque ali, se nós pensarmos humanamente, não tinha nenhum motivo para cantar. Cantar para quê? Estavam presos, tinham apanhado, estavam sangrando lá, estava machucado, mas eles acharam força para cantar. Até porque eles sabiam, né? Quem que eles criam e o que eles estavam... Por que eles estavam ali. Glória a Deus por isso, que nós possamos ser alegres, né? E é claro que aqui não vai ficar só no que devemos ser, mas no que devemos fazer. Daqui a pouco a gente vai entrar lá, né? Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Versículo 5. No livro da vida, é verdade. É. E aí, eu li exatamente uma coisa sobre isso, irmão Marcelo, é interessante, né? A preocupação de Paulo ali também está sendo a própria edificação da igreja.
Ou seja, isso é bom tratar, por quê? Porque isso pode começar a causar problemas na igreja. E começar a tirar a união, a unidade que existia ali naquela igreja. Então é uma preocupação disso também. Com elas, claro, porque ele está falando para elas, é melhor que vocês estejam bem, né? Tenham um relacionamento no Senhor, mas isso também com certeza ia afetar a igreja. Pessoas influentes lá, conhecidas, que estavam lá, que trabalhavam lá, enfim. Importante que elas sejam exortadas no sentido de que, olha, muda isso, né? Vocês são irmãs, vocês vão morar no mesmo céu. Não tem porquê estar assim. Ainda que não concordem, né? Isso, difícil aqui, se a gente fizer uma pesquisa aqui agora de qualquer assunto, dificilmente vai dar 100% aqui. Não é? Perguntar, quem que gosta de, sei lá, de carne? Talvez nem todo mundo levante a mão. Estou usando uma coisa boba, né? Um gosto, mas enfim, é difícil ter unanimidade. Então vão ter opiniões diferentes? Vão ter, não tem jeito. Muito bem, irmão Marcinho, obrigado aí. Isso é importante mesmo, né? Os nomes estão escritos, não vai perder a salvação, mas cuidado, tem que ser melhor, tem que mudar esse comportamento aí. Se deixar, perde. Porque às vezes começa uma coisa pequenininha, vai aumentando, daqui a pouco está fora, está triste, fora da igreja, exatamente. Tem que tratar. O que é equidade, né? Eu recorri ao dicionário também. Mas na versão, na linguagem de hoje, diz assim, sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. O Senhor está perto, né? Na versão nossa aí, mais tradicional, diz, perto está o Senhor. Moderação. Essa é a palavra, irmão Marcelino. É isso mesmo. E aí é interessante. A equidade é uma coisa muito relacionada à moderação e ao senso de justiça. Até no próprio dicionário diz, né? Manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito e igualdade de direitos. E aí moderação. Uma coisa mais que vai além só da justiça. E aí eu peguei um caso de um exemplo do próprio Jesus, né? Às vezes, simplesmente usar a letra da lei não é ser moderado. E aí Jesus, na situação, por exemplo, da mulher adúltera, se ele fosse na escrita da lei ali, como ele foi instigado pelas pessoas que conheciam a lei, ele teria falado, então apedreja mesmo. Só que no lugar daquela justiça ali, Jesus colocou a misericórdia. Ele teve misericórdia dela. E muitas vezes, pensando até em situações da minha vida, isso tanto na igreja como fora dela, muitas vezes a gente tem vontade de agir só com a justiça, né? De fazer justiça muitas vezes. Mas às vezes nós temos que observar e fazer isso de forma mais amorosa, de forma mais moderada e partir para o outro lado, que seria da misericórdia, né? A misericórdia é não fazer para a pessoa a justiça ou o mal que ela merece, né? Que a graça diz que nós recebemos algo bom que não merecemos, e ter misericórdia é não dar algo mal que às vezes a pessoa até merece. Com certeza nós não merecemos a salvação, mas Jesus, por sua misericórdia, nos dá a salvação. A verdadeira bem-aventurança não pode ser alcançada pela pessoa que rigorosamente insiste em seus direitos pessoais. O cristão é aquele que crê ser preferível sofrer a injustiça a cometer a injustiça. Interessante. E o Senhor está perto.
E é interessante o sentido do perto aqui. Também até pela riqueza do idioma, né? do grego original. Aqui se fala perto, e Paulo realmente, através da palavra que ele usou, ele quis dar uma abrangência geral, é perto em tempo e espaço. Ou seja, Jesus está perto de você, mas ele também está perto, ele vai voltar logo. Né? Então são duas esperanças numa só, aí, de que ele está comigo, através do seu Espírito Santo, e ele vai voltar para me buscar. E por isso que nós temos que estar alertas e sermos moderados. Eu gostei da palavra também, viu, irmão Marcelino? Moderação, equilíbrio. Né? Quantas coisas na Bíblia e na vida, a gente sempre vê que o melhor é sempre o quê? O equilíbrio. Né? Nem o exagero e nem não fazer, mas é o equilíbrio. Fazer certo. Né? Fazer aquilo que é justo. Isso é muito interessante. É. E não falando ao contrário disso, pastor Sérgio, mas é interessante, uma vez, eu estava até fazendo um curso fora da empresa e o professor fez uma pergunta assim para a gente, né? E até naquele treinamento estavam gestores, né, da empresa, gerentes, coordenadores, diretores e tal. Ele fez uma pergunta: é justo tratar todo mundo igual? Eu falei, poxa, mas acho que sim, né? Porque, afinal de contas, né, é justiça. Eu falei, é. Eu falei, não é. Eu falei, mas como assim não é? Eu falei, não. Por exemplo, você é gestor, tá. Você vai tratar um estagiário do mesmo jeito que você trata uma pessoa que conhece? Ele não estava falando do trato, mas da maneira. Ou seja, um estagiário, ele requer muito mais a minha atenção do que uma pessoa que já é experiente. Por quê? Ele precisa aprender. Então, se eu não falo com nenhum dos... Ou, pelo menos, tenho um contato menor com pessoas que já têm mais experiência, porque elas não precisam de mim, elas são mais independentes. Mas com esse daqui, eu vou ter que chegar mais perto. Então, é interessante que, nesse sentido, realmente, a justiça, talvez, nesse caso, seja... Não, eu cuido melhor aqui do meu estagiário, estou mais perto dele... Porque ele precisa aprender de alguém, né? Ainda que não seja eu direto, mas eu tenho que pegar alguém lá que sabe mais e falar, você precisa ensinar ele. Então, é interessante esse paralelo. E o inverso também acontece, né? Na pregação da meritocracia. É justo tratar igual um diretor a um recente colaborador? Aí poderia falar, não, tem que tratar todos, porque todos são colaboradores. Não, mas esse deu mais... Tem mais responsabilidade, né? Mas é interessante a gente dizer que, pelo menos, a regra de plano de carreira tem que ser igual. Tem que ser igual. Eles têm que... Os mesmos direitos, né? Clareza. Isso é interessante. Por isso que a igreja, às vezes a gente acha que na igreja existe muita hierarquia, mas a gente percebe pela Bíblia que tem fundamento isso. E o próprio apóstolo Paulo fala, cuidado com os neófitos, quer dizer, é interessante respeitar isso e ao mesmo tempo entender que a clareza, a transparência do plano da carreira da fé está acessível. E tem coisas que são codificadas, se vai fazer assim, mas tem irmãos que têm projeção maior e outros irmãos que não aparecem tanto e oram muito lá no último bloco. Não é porque aparece que só... Respeitam mais os pilares da igreja, de repente,
É. Porque o Sérgio que vem aqui sempre está aí também. Mas é igual. Equidade. Eu acho que a gente tem que observar isso É. e se policiar, porque a porta de entrada da igreja é a equidade. Isso está em carência no mundo fora. É. E a igreja, as pessoas chegando e percebendo que, poxa, a palavra falou comigo, parece que me tocou. Foi Jesus que falou, mas foi usado aquela pessoa, quer seja aqui, quer seja em casa, é uma chave do Evangelho. Tratar, porque Deus amou O mundo. todos. É. Imagina, não tem problema nenhum. E aí, irmãos, começa aqui, depois do versículo 5, começa uma parte aqui bastante, né, interessante. Até me lembrei dos 2 hinos aqui um pouco por causa dessa parte aqui. Né? Versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Na outra tradução, linguagem de hoje, diz, não se preocupem com nada. Isso fala de ansiedade, né? Isso fala de ansiedade, de inquietação. Ansiedade, eu acho que é o mal aí já de um bom tempo. Né? Eu ia falar do século, mas talvez já venha do outro século. E afeta todos. Aí é bem equidade aqui. Né? Não tem rico, não tem pobre, não tem criança, adulto, idoso, jovem. Essa aqui é bem democrática. Afeta todos. Isso acontece porque, via de regra, né? Olhamos mais para o problema do que para Deus. Né? Focamos muito nos problemas, não olhamos para Deus. Né? Os relacionamentos, muitas vezes quebrados, muitas vezes difíceis, geram ansiedade. Preocupações, principalmente com coisas materiais. E achei interessante uma analogia que eu li, que a pessoa ansiosa, ela perde o equilíbrio muitas vezes. Não o equilíbrio, né? Equilíbrio emocional. E aí uma definição que eu li é que a ansiedade, ela significa ser puxado em direções diferentes. E aí ele dá até uma conotação de que nós somos rasgados, porque, por um lado, estão os nossos temores, né? E as esperanças muitas vezes estão do outro. E a gente não consegue achar esse equilíbrio, então a gente é puxado realmente. Isso nos tira o equilíbrio. E quando nós falamos de ansiedade, não tem como não olhar para a definição, por exemplo, da palavra preocupação. Porque a preocupação, até separando, né, pré-ocupação, ou seja, eu estou me preocupando com alguma coisa, eu estou me ocupando com uma coisa que nem aconteceu ainda. E que o pior, na maioria nem vai acontecer. Mas eu já estou preocupado. Antecipação. É isso que é ansiedade. Irmãos, eu estou falando aqui, e eu sou ansioso. Mas aí eu tenho que aprender o remedinho aqui. Daqui a pouco, vamos chegar no remédio. Olha minha unha, ó. Eu nunca corto unha. Às vezes a Nájima, ela percebe, né? Principalmente quando eu estou parado, assim. A máscara nisso me ajudou no culto, porque antes eu fazia unha de domingo aqui. E tinha vários irmãos, até a filha do irmão Marcos Modenese, ela também, né, rói unha. Ela às vezes me dava, fazia assim, ó, não. A pessoa eu não percebo que eu estou fazendo isso. Isso é ansiedade. Né? Desconta em alguma coisa. Uma vez o comentador da lição, ele usou uma palavra que eu não esqueci até hoje. Isso é sofrer por antecipação. É isso mesmo. Sofrer por antecipação. E às vezes nem acontece, né, irmão? Assim, você já sofreu, ficou ruim,
triste, cansa, dá cansaço físico a ansiedade. Consome energia. Drena, né? Ela drena a energia do corpo. É impressionante. E olha a definição do dicionário. Tem duas, vou pegar a segunda. Ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. É isso. E qual é, de novo, o imperativo? Não estejais inquietos, não se preocupe. Mas aí adianta só não se preocupar? Às vezes é difícil só não se preocupar. Eu não vou me preocupar. Difícil. Então, ela rouba as nossas forças, a preocupação, a ansiedade. Eu conversei com uma senhora essa semana e ela falou assim, eu tive um infarto. Mas o que é? Tinha alguma coisa? Não, o médico falou que foi ansiedade. Olha que coisa. Sei lá, acelerou, joga química no corpo, adrenalina. Aí acontece. Ela não sentiu nada, o que ela sentia era parecia uma azia. Não sentiu dor, não sentiu nada. Aí chegou lá, o que a senhora está sentindo? Fez eletro, não deu nada. Aí fez exame de sangue, aí estava tudo bagunçado. Vai para UTI. É cardíaco o problema. Aí, conversando com o médico, mas o que foi? Ela teve uma situação naquela semana. Ficou nervosa, ansiosa, porque era em relação à vacina. Ia tomar vacina, aí deu errado, e não sei o quê. Foi tudo isso na cabeça, doença. Aí, coração. Chiou. Qual é o remédio? Livros de autoajuda. Fazer exercício físico. Ajuda. Mas o melhor remédio que Paulo já escreveu aí, qual é? Oração. Oração. É bom conversar, né? Mesmo com alguém. Quando está ansioso, quando está preocupado. Às vezes é bom falar. Mas vamos lá, irmãos. É melhor ainda falar para Deus, né? Porque afinal de contas Ele cuida, né? Primeiro, Ele não vai contar para ninguém. Contando para alguém, você corre o risco, né? Graças a Deus que tem pessoas confiáveis que a gente pode contar e que não vão contar. Mas é Deus. É Deus. Deus pode. E a oração que Paulo coloca lá, se nós lermos aqui, eu vou ler na versão mais atual aqui. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês querem. Não, o que vocês precisam. E orem sempre com o coração já agradecido. Olha que bênção, hein? Já ora e já agradece. Porque da sua necessidade Deus cuida, né? Da minha e da sua necessidade Deus cuida. E sobre essa parte aqui eu peguei uma frase aqui de Moody e gostaria de compartilhar. Confesso que não tinha ouvido ainda. Mas que é quase que a posologia aqui da receita aí, do remédio, né? Ele fala assim, ó. Vamos ver se os irmãos concordam com o Moody. Eu particularmente gostei aqui. Não se preocupem com coisa alguma. Ore acerca de todas as coisas. E seja agradecido por tudo. Não é interessante? Não se preocupa com nada, mas por outro lado, ora acerca de tudo. E seja agradecido por tudo. Pronto, que receitinha boa para nós. Né? Que Deus nos ajude. Muitas vezes a gente até conta para outras pessoas, fala, reclama, mas não vai lá. Isso agora, irmãos, estou falando para mim. Não estou... Quem sabe de vocês são vocês. E acho que é isso que é a palavra de Deus pode mexer, e mexe mesmo, porque
Quantas vezes a gente esbraveja, reclama, faz, vai aqui, mas não para pedir para quem realmente se preocupa com você, que está no controle de tudo, que é Deus. Conta para Ele. Porque a oração também é relacionamento. Porque se a gente pensar, mas Deus sabe de tudo, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que eu quero, mas Ele quer que você fale com Ele. Ele quer ter relacionamento com você. Então fala. E aí a oração aqui que ele coloca é uma oração de quê? De súplica mesmo, de pedido, mas também é uma oração de adoração. Adorar a Deus em oração também. Falar palavras bonitas? Do fundo do seu coração. Porque Ele é digno disso. Ele é digno de louvor, Ele é digno de glória, Ele é digno de honra. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então temos que suplicar, adorar e agradecer. Saber reconhecer também. E qual é o resultado do remédio? Então a gente tem um problema que é a ansiedade, a gente tem um remédio que é a oração, e o que acontece depois? A paz. E aí Paulo emenda, o versículo, ele diz o quê? E a paz de Deus, continuando o versículo anterior, que excede todo o entendimento, ou seja, que não tem lógica, que não adianta você querer entender, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Eu até peguei aqui a versão Almeida Corrida Fiel, que diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha que interessante, coração fala do quê? Sentimento. Então a paz de Deus, ela vai fazer o quê? Ela vai guardar os meus sentimentos e vai guardar o meu pensamento. Porque na sequência, o que Paulo vai falar aqui? Quanto ao mais, ou seja, falei aqui, Paulo descreveu toda essa situação. Quanto ao mais, irmãos, vou dar uma lista aqui, um geralzão, Paulo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, ou seja, aí ele encerra a lista, mas ele diz assim, tem mais coisas. Então pense o seguinte, se há alguma virtude, ou se há algum louvor, alguma honra aí, nisso você tem que pensar. E quem que vai guardar o nosso pensamento é a paz de Deus, para que a gente possa pensar nessas coisas boas aqui, porque tem isso também. É tanta notícia ruim, é tanta coisa ruim, é tanta gente ruim, é tanto tudo ruim no mundo, que a gente também... Como é que eu vou pensar em coisa boa? Não, tem que pensar. Irmãos, às vezes é melhor desligar a notícia, eu confesso para vocês, tem hora que é melhor não ouvir mesmo. Isso pelo menos é o que eu tenho feito também. Chega uma hora que cansa, é muita coisa, é muita informação atravessada. Vai ser um alienado? Não vou ser um alienado, mas também não vou ficar ouvindo tanta coisa não, que não acrescenta. Não acrescenta nada. O pensamento é uma área importante para ser guardada. Porque o pensamento errado leva ao comportamento errado. A mente eu diria que é difícil ter controle da mente. Porque se a gente tivesse controle total, tirar não, para, ansiedade, tchau, não vou mais pensar nada aqui, não é assim. Mas aí vai lá, tem que tomar o remédio. Tem que pedir a Deus. E aí Paulo completa no 9, que também e aí continuando a lista lá, se há algum louvor, nisso pensai, e o que também aprendestes e recebestes de mim, e ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco.
Então, Paulo fala de aprender, aceitar, receber, ouvir, porque escutar é uma coisa, né? Ouvir é outra. E ver coisas que ele viu, coisas que ele fez, aprendeu, aceitou, ouviu, porque às vezes não viu, mas ouviu. Então, faz isso também, e o Deus de paz será convosco. Aqui está falando de prática, né? Colocar em prática. Aprender só não ajuda. A gente tem que aprender e praticar. Porque também a prática vai trazendo a facilidade. Né? Vai trazendo agilidade, vai trazendo, como que eu diria, fugiu a palavra, habilidade, né? Ou seja, eu vou praticando e isso vai se tornando até uma coisa natural para mim. Eu não preciso mais me esforçar, porque eu aprendi, coloquei em prática e agora eu sei fazer. Colocar em prática, né? Deixar ele agir, né? E aí, irmãos, para fechar, vem toda uma parte de agradecimento aqui de Paulo, né? A partir do versículo 10. Só um detalhe para nós fecharmos o anterior que eu anotei e acabei não falando agora, que acho que é um alerta importante aí. Paulo falou para quem eles imitarem aí? Ele, né? É louvável. Então, Paulo diz, em outras palavras, ou considerando o que ele disse aí, nós temos que ser rigorosos com os nossos modelos. Mas a gente pega uns modelos aí meio estranhos, né, para seguir. Paulo aqui, no homem de Deus, se colocou como modelo aqui a ser seguido. Mas nós temos que observar que modelos nós vamos seguir. E o agradecimento de Paulo, eu vou ler aqui na sequência. Ora, muito me regozijei, eu alegrei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Porque lá, né, recebeu lá a visita, recebeu os suprimentos, e com isso veio toda a lembrança, né? Do carinho deles, do amor deles. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Deixa eu continuar embaixo aqui. Não digo isto como por necessidade, né? Vocês estão me ajudando aqui, mas eu não estou dizendo isso só por causa da minha necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí ele coloca aqui talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que quer dizer isso? Posso fazer o que eu quiser. É gostoso, né? Talvez a gente tenha uma interpretação assim, vai levar a fazer um monte de erro aí. Mas não é isso, na verdade, né? O que quer dizer? Tenho força em todas as coisas para suportar. Ou seja, não importam as circunstâncias. Eu aprendi, Paulo dizendo, né? Que eu também aprenda. Eu aprendi a saber conviver com essas coisas e não perder a minha alegria. Para suportar, vou ler de novo, tenho força em todas as coisas, mais para suportar do que para fazer. Isso que é importante, não está dizendo que para fazer, é para suportar. A primeira coisa necessária é abandonar a mera autossuficiência. Nós não somos autossuficientes.
E se nós acharmos isso, nós vamos nos dar mal. Nós temos uma dependência de Deus. A nossa autossuficiência, na verdade, não é auto, né? É a Deus-suficiência. Ele pode me satisfazer, Ele pode me suprir. Porque o próprio Paulo disse, né? A força é aperfeiçoada na fraqueza. E aí Paulo elogia: todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição, né, no meu sofrimento aqui, na minha necessidade. Porque uma outra vez também me mandaste, o 16, o necessário a Tessalônica, ou seja, não era a primeira vez. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Olha que interessante, né? Paulo está dizendo, irmãos, talvez hoje é difícil pensar nisso, mas ele está dizendo o seguinte: vocês estão sendo abençoados. Eu estou dando a oportunidade de vocês serem abençoados. Eu não estou preocupado com a minha situação, mas Deus, através disso, está abençoando vocês. Mas bastante tenho e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. E aí vem, né, para nós que temos que apoiar a igreja, temos que apoiar os missionários, pessoas que estão na obra, que muitas vezes não tem como, né, ganhar o seu próprio sustento, porque está trabalhando para o Senhor. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então Deus aqui não está prometendo, até porque não pode ser essa moeda de troca, né? Eu não dou para ser abençoado. Eu dou porque eu sou abençoado. Eu já sou. Então eu contribuo com a obra, contribuo com os missionários, contribuo com as necessidades, né, de outras pessoas. E Deus vai suprir as minhas, e já tem suprido as minhas necessidades. Não é promessa para ficar rico, milionário, não, é necessidade. E ora a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, nosso tempo esgotou. Espero que o Senhor tenha falado com os irmãos, assim como falou comigo, e que fique aqui pelo menos esses três pontos aí, né? A ansiedade, a preocupação, que é um fato, mas a oração, que é o remédio, e o relacionamento com Deus, e também a alegria, que é o resultado. Que possamos ser crentes alegres, para a honra e a glória do Senhor. Deus abençoe. Pastor Eli, eu peço que o senhor faça um encerramento aqui. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela paciência e pela oportunidade. Confesso que me alegro de poder contribuir pelo menos um pouquinho aqui. Fico feliz. Deus abençoe.